E então, Marina entendeu. A ligação de vídeo. Sua mãe, ligando após 6 anos morta. Não era apenas assombração, era algo muito, muito pior. Era contágio, uma infecção se espalhando através dos laços de sangue. Aquela coisa havia usado o rosto de sua mãe porque já estava dentro da memória que Marina tinha dela. Já estava enroscada nas sinapses onde o amor e a lembrança viviam. E agora que Marina havia descido, agora que havia olhado diretamente para aquilo, agora que havia permitido que a imagem entrasse por seus olhos, era tarde demais para esquecer. Tarde demais para não ver. Tarde demais para quebrar a corrente. Você vai me deixar subir, a criatura disse. Não mais pedindo, mas afirmando um fato. Você vai abrir a porta lá em cima. Vai voltar para a sua vida. E lentamente, tão lentamente que não vai nem perceber, vai começar a mudar. Vai começar a ver coisas que outros não veem. Vai começar a ouvir chamados vindos debaixo da terra, onde quer que você esteja. Marina sentiu lágrimas queimando seus olhos. Não de medo agora, mas de raiva. Raiva de seus avós por cavarem. Raiva de sua mãe por não queimar esta casa até os alicerces. E raiva de si mesma por não ter resistido, por ter atendido aquela ligação, por ter usado aquela chave. Mas então, através da raiva veio uma clareza cortante. Sua mãe não havia apenas deixado a chave, havia deixado uma escolha. O bilhete dizia para não abrir a porta do porão, mas deixou a chave mesmo assim. Por quê? Porque ela sabia que Marina eventualmente desceria. Sabia que o chamado seria irresistível. E sabia que a única forma de quebrar o ciclo não era ignorando, mas confrontando. Entendendo completamente o que estava em jogo. Então, tomando a decisão que seus avós não tiveram a coragem de tomar. Não selar a criatura novamente, mas selar tudo, para sempre, incluindo a si mesma. Marina olhou ao redor do porão. Viu os ossos nas paredes, os símbolos antigos, a arquitetura impossível daquele espaço. E entendeu algo mais. Este lugar não foi construído por seus avós. Eles apenas removeram o que o cobria. Este era um lugar muito mais antigo. Um templo. Um calabouço. E a razão pela qual a criatura não podia simplesmente subir, a razão pela qual precisava ser convidada, libertada, aceita, era porque este lugar tinha regras. Regras antigas. Regras que ainda funcionavam se você soubesse como usá-las. Marina olhou para a criatura que usava pedaços do rosto de sua família como máscara. Olhou para a porta aberta atrás dela. Olhou para as escadas que levavam de volta ao mundo. E então, com uma calma que a surpreendeu, perguntou: se eu ficar aqui, se eu me tornar um novo selo, você fica presa. A criatura parou. Sua expressão mudou. Algo que podia ser raiva ou respeito, ou ambos, cruzou aquele rosto impossível. Você não tem que fazer isso, ela disse. Mas havia uma tensão nova em sua voz. Você pode subir, viver sua vida, passar isso adiante. Mas Marina já havia decidido. Pensou em todas as mulheres de sua linhagem, carregando este fardo, passando este veneno adiante para proteger a si mesmas, mas condenando as próximas. 3 gerações conscientes desta maldição. Quantas antes delas nem sabiam? Quantas apenas sentiram aquele chamado, aquela pressão, aquele medo inexplicável de coisas enterradas? A corrente terminava aqui, com ela. Não com concreto que podia rachar, não com portas que podiam ser abertas, mas com escolha, com sacrifício consciente, com um fim definitivo da linhagem. Como eu me torno o selo? Marina perguntou, com a voz firme. A criatura deu um passo para trás, seus olhos brilhando com algo que podia ser admiração. Você desce por aquela porta, disse ela, apontando para a escuridão de onde havia emergido. Você vai até onde seus avós pararam, e você se entrega completamente. Corpo, mente, memória... tudo, né? Você se torna parte da fundação. Você se torna a tranca viva que nem mesmo eu posso forçar. Mas saiba disso. Uma vez feito, não há volta. Não há fantasmas. Não há além. Apenas escuridão eterna mantendo eternamente algo pior. Marina caminhou em direção à porta. A criatura se afastou, observando. Ela parou na soleira, olhando para a escuridão que se estendia além. Minha mãe... ela sabia que eu faria isso? A criatura fez um som que podia ser um riso seco. Sua mãe conhecia você melhor que você mesma. Ela sabia o tipo de pessoa que a havia criado. O tipo que não consegue dormir sabendo que outros sofrerão. O tipo que carrega a culpa como uma segunda pele. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Marina. Sua mãe havia passado anos projetando este momento, construindo uma saída que não era uma saída, mas uma porta para a escuridão eterna. Uma última coisa, Marina disse, virando-se minimamente. Quando eu me tornar o selo, você vai sofrer? A criatura hesitou. Sim, vou sentir cada segundo. Sentirei cada ano. Sentirei cada era. Será tortura. Será inferno. Marina sentiu. Um último suspiro saindo de seus lábios. Bom, então vamos sofrer juntos.
Ela virou de costas para a luz do porão e começou a descer. A escuridão a engoliu completamente. E lá em cima, no quarto de costura, o alçapão começou a se selar. A madeira se fundiu. As bordas desapareceram, tornando-se um piso contínuo novamente, como se nunca jamais tivesse existido. 6 meses depois, a casa foi colocada à venda. Ninguém jamais soube o que aconteceu com Marina. Ela simplesmente desapareceu. Não houve despedida, não houve explicação. Seu carro permanecia na garagem. As roupas continuavam nos armários. A carteira ainda estava sobre a mesa da cozinha. Era como se ela tivesse saído por alguns minutos e nunca mais tivesse voltado. A polícia investigou por semanas. Conversaram com vizinhos, analisaram registros, revisaram imagens de câmeras próximas. Nada levou a lugar algum. Com o tempo, o caso foi arquivado. Mais um nome em listas que quase ninguém consulta. Mais uma foto esquecida em um banco de dados. A tia Eunice recebeu a notícia em silêncio. Um silêncio que não era surpresa, mas aceitação. Ela sempre soube que aquele ciclo terminava assim. Sempre terminava. A imobiliária enviou um corretor jovem para avaliar o imóvel. Recém-formado, animado, confiante. Ele percorreu os cômodos com atenção profissional. A casa era antiga, mas bem cuidada. Estrutura sólida, localização valorizada, nada fora do comum. Até chegar ao quarto de costura, ele parou na porta por um instante. Não havia cheiro estranho, nem barulho. Era apenas uma sensação difícil de explicar, como se o ar estivesse carregado de algo que não se via. Ele afastou o pensamento e entrou. Enquanto caminhava pelo cômodo, seu pé tocou uma tábua ligeiramente fora de alinhamento. Ajoelhou para observar melhor. A madeira parecia firme, integrada ao piso. Ainda assim, havia a estranha impressão de espaço sob ela, como se escondesse algo que preferia não ser encontrado. Ele anotou mentalmente e seguiu o trabalho. Naquela noite, o sono não veio fácil. Quando finalmente dormiu, sonhou com a casa, com o quarto, com uma abertura no chão que não existia antes. Uma escada surgia na escuridão, e algo o chamava, não com palavras, mas com uma sensação profunda, insistente, como um pedido antigo demais para ser ignorado. Ele acordou assustado, tentou racionalizar. Cansaço, ansiedade, trabalho novo. Mas o sonho voltou, todas as noites, sempre o mesmo. E a cada vez, ele descia um degrau a mais. Na sexta-feira não resistiu. Pegou as chaves e voltou a casa sozinho. Foi direto ao quarto de costura. Ajoelhou-se no mesmo ponto. A tábua continuava lá. Agora, porém, algo chamava atenção. Um risco quase invisível na madeira. Depois, outro formavam palavras. Ele leu com dificuldade: não procure, não mexa, não deixe ninguém ficar aqui. O corretor sentiu o coração acelerar. Recuou, tentando se afastar. Foi quando ouviu um som vindo do andar de cima. Um ritmo conhecido, metódico, irregular, como o funcionamento de uma máquina antiga. Ele não confirmou. Não voltou para olhar. Saiu da casa, deixou as chaves para trás e foi embora. No dia seguinte pediu demissão. Não deu explicações. Apenas disse que precisava mudar de caminho. E ninguém insistiu. Porque algumas portas não foram feitas para serem abertas. E algumas histórias continuam, mesmo quando ninguém está disposto a ouvir. Imagina uma casa que ninguém consegue vender. Por 2 anos ela ficou no mercado, o preço caindo cada vez mais. Os melhores corretores tentaram de tudo, falando do potencial, da localização privilegiada, mas nada funcionava. Os compradores chegavam animados, adoravam a fachada, o tamanho, o bairro tranquilo, mas ao entrar, algo mudava. Eles faziam o tour, acenavam e prometiam pensar, e nunca mais ligavam. As desculpas eram sempre vagas, mas havia um padrão silencioso. Todos perguntavam sobre o quarto de costura, todos sentiam uma energia estranha ali, e todos desistiam da casa depois de passar um tempo naquele cômodo específico. Um arquiteto famoso visitou o local, cheio de planos para uma reforma moderna. Ele queria derrubar paredes, criar espaços abertos, inundar tudo com luz natural. Ele mediu cada centímetro, fez seus esboços, calculou orçamentos, mas quando chegou ao quarto de costura, ele notou algo impossível. As medidas simplesmente não batiam. Por fora, o cômodo era menor do que por dentro. Ele mediu de novo, e de novo. O resultado era o mesmo. O espaço interno era maior que o externo, como se o quarto existisse numa geometria que desafiava a lógica. Ele mostrou os números aos colegas, que riram e disseram que ele tinha errado a medição. Mas ele sabia que não. Havia algo terrivelmente errado com aquela estrutura. Ele retirou sua oferta na mesma tarde. Desesperada, uma das corretoras pagou uma médium do próprio bolso. A mulher chegou com seus cristais e incensos, caminhando lentamente pela casa, murmurando coisas que ninguém entendia. Tudo parecia normal até chegarem ao quarto de costura. A médium congelou na porta.
Ela se recusou a entrar. Seu rosto ficou pálido e a mão tremia enquanto se agarrava ao batente. Tem algo errado aqui, ela disse com a voz rouca. Algo que não deveria ser acessível. Algo que foi selado por uma razão muito boa, mas sua presença ainda vaza. Como radiação, a corretora perguntou o que deveria fazer. A médium a encarou com olhos que pareciam ter visto o inferno. Queima esta casa. Não deixe ninguém morar aqui. Queime até os alicerces e jogue sal na terra eventualmente. Uma empresa de investimentos comprou a propriedade sem nunca visitar. O plano era simples: demolir tudo e construir um condomínio de luxo. As máquinas chegaram numa manhã de terça-feira. Escavadeiras, tratores, tudo pronto. O engenheiro responsável já tinha feito isso centenas de vezes. Eles começaram a derrubar as paredes externas, avançando metodicamente. Tudo corria bem até a escavadeira chegar na seção do quarto de costura. Então, a máquina parou. O motor morreu sem motivo. O operador tentou religar, nada. O mecânico veio, checou tudo. A máquina estava perfeita, mas não ligava. Trouxeram outra escavadeira. Aconteceu a mesma coisa. No exato momento em que se posicionou para demolir aquela parte, o motor engasgou e morreu. O engenheiro, um homem prático que não acreditava em superstições, decidiu fazer o trabalho manualmente. Pegou uma marreta e foi até a parede do quarto. Ele ergueu a ferramenta, mas antes de acertar o golpe, sentiu uma resistência. Não era física, era como tentar empurrar algo contra um vento fortíssimo. A marreta ficou mais pesada. Seus braços tremiam só para segurá-la. Ele a largou e recuou. Os trabalhadores pararam. Todos olhavam para aquela parte da casa, todos sentindo, sem admitir, que havia algo ali que não queria ser perturbado. A demolição foi suspensa. A empresa decidiu mudar o projeto. Em vez de demolir, eles construiriam ao redor. A casa antiga seria preservada no centro do novo condomínio, um charme histórico, como diriam nos anúncios. Mas o quarto de costura seria lacrado. Permanentemente, ergueram paredes de concreto ao redor dele, isolando-o completamente, sem portas, sem janelas, sem acesso, um bloco sólido no coração do empreendimento. As novas casas foram construídas, famílias se mudaram à vida Sagu, exceto por um detalhe: ninguém conseguia usar o gramado central, bem acima de onde o quarto selado existia. Enterrado sob concreto e terra, a grama ali nunca crescia direito, estava sempre amarela, doente, os cães se recusavam a passar por ali. Pássaros não pousavam, e às vezes, bem tarde da noite, alguns moradores diziam ouvir algo, um som abafado, distante, vindo de debaixo da terra. O som de uma máquina de costura, trabalhando incansavelmente na escuridão eterna. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Valeu, e até a próxima. Existem lugares neste mundo que carregam memórias mais profundas que a história. Lugares onde o solo não esquece o que foi enterrado. Onde as paredes absorvem ecos de decisões que mudaram o curso de gerações inteiras. A casa de Marina, agora selada sob concreto e terra, sob jardins cuidadosamente planejados e estruturas modernas, é um desses lugares. Mas não é o único. Em cada cidade, em cada bairro antigo, há propriedades que ficam tempo demais no mercado. Casas que mudam de mãos rapidamente demais, ou que permanecem vazias décadas a fio. E se você prestar atenção, se realmente observar, vai notar padrões, famílias que desaparecem, linhagens que terminam abruptamente, gerações inteiras apagadas sem descendentes, sem continuidade, como se algo tivesse decidido que aquele sangue específico não deveria seguir adiante. Marina não foi a primeira a fazer a escolha que fez. Sua mãe sabia disso quando deixou a chave. Sua avó sabia quando cavou fundo demais e encontrou algo que estava esperando. Este padrão se repete porque algumas coisas nunca foram completamente enterradas. Algumas coisas apenas foram empurradas para baixo, seladas temporariamente, mantidas em suspensão até que a curiosidade ou a necessidade ou o puro azar trouxesse alguém perto o suficiente para ouvir o chamado. E quando realmente escutam aquela voz vinda de lugares que antecederam a civilização, eles têm a mesma escolha que Marina teve: passar adiante e contaminar a próxima geração, ou descer e se tornar mais uma camada no selo que mantém o impensável contido. A maioria escolhe a primeira opção. É instinto de sobrevivência. É egoísmo humano perfeitamente natural. Mas alguns, os raros, os que carregam o peso da consciência como Marina carregava, escolhem diferente. Escolhem o sacrifício. Escolhem se tornar a barreira permanente. E esses são os que desaparecem sem rastro. Se você mora em uma casa antiga, em uma propriedade que passou por muitas mãos, em uma estrutura que sobreviveu mais tempo do que deveria,
talvez queira prestar atenção. Preste atenção aos quartos que permanecem mais frios que outros sem razão aparente, aos espaços que você evita instintivamente sem saber porquê. As áreas onde animais de estimação se recusam a entrar, onde plantas não crescem direito, onde você sente aquela pressão sutil, mas persistente. Como ser observado por algo que não tem olhos, mas vê mesmo assim. Esses são os sinais. Esses são os avisos que pessoas como a mãe de Marina deixam para trás. Não são ameaças, são gentilezas. São maneiras de dizer: fique longe, não procure, não pergunte. Apenas aceite que há coisas neste mundo que funcionam melhor quando permanecem não examinadas. Mas a curiosidade é um traço humano fundamental. E alguns de vocês, ouvindo isto agora, já estão pensando. Já estão se lembrando daquele canto estranho no porão. Daquela porta que nunca abre completamente. Daquele som que só acontece às 3 da manhã, quando você está sozinho. Deixe estar. Esta é a lição. Este é o conhecimento que Marina pagou caro demais para adquirir e que agora passa adiante através desta história. Algumas portas existem para permanecerem fechadas. Algumas perguntas nunca deveriam receber respostas, porque o que mora lá embaixo, o que espera na escuridão sob nossos pés, sob nossas fundações, sob as camadas de civilização que construímos pensando que nos protegem, não morreu, não foi destruído. Foi apenas adiado. Foi selado por pessoas corajosas o suficiente para reconhecer que algumas batalhas não podem ser vencidas, apenas contidas. E o selo funciona. Funciona enquanto as pessoas respeitarem os limites. Funciona enquanto a curiosidade for controlada. Funciona enquanto suficientes de nós escolhermos não olhar muito de perto para as rachaduras na realidade que nos cerca. Marina está lá embaixo agora, junto com seus avós. Junto com outros cujos nomes foram esquecidos, mas cujos sacrifícios permanecem funcionais, mantendo portas fechadas, mantendo coisas antigas presas em lugares antigos. Ela não está morta, não da forma como entendemos a morte. Está em estado de suspensão eterna, consciência diluída, mas presente. Vontade transformada em estrutura, em barreira, em parede invisível que separa o mundo que conhecemos do que existe nas camadas mais profundas. E ela permanecerá assim enquanto for necessário, décadas, séculos, milênios. Este é o legado de sua escolha. Esta é a herança que ela deixou. Não para sua família, porque sua família terminou com ela, mas para todos nós. Para cada pessoa que caminha sobre a terra sem saber o que dorme embaixo. E se você está se perguntando se o sacrifício de Marina teve significado, considere isto. Você está ouvindo esta história em segurança. Você está na sua casa, na sua cama, no seu espaço familiar. Não há nada subindo do chão para alcançá-lo. Não há dedos impossíveis arranhando o piso embaixo dos seus pés. Não há vozes de pessoas mortas ligando no meio da noite. Isso é porque o selo funciona. Porque Marina e centenas como ela escolheram se tornar as travas permanentes que mantêm o impossível, impossível. Então durma bem, viva sua vida, construa seus sonhos. Mas lembre-se, quando passar por aquela casa que nunca vende, por aquele terreno que permanece vazio décadas a fio, que há razões, sempre há razões. E às vezes, a coisa mais sábia que podemos fazer, respeitar essas razões sem precisar entendê-las completamente. Porque entender completamente significa descer. Significa olhar. Significa abrir portas que foram trancadas por pessoas que sabiam melhor que nós o que estava do outro lado. Marina desceu. Marina olhou. Marina escolheu ficar. E por causa dessa escolha, você pode continuar vivendo, sem nunca precisar fazer a mesma coisa. Este é o presente dela. Este é o peso que ela carrega para que você não precise carregar. Honre isso. Mantenha as portas fechadas que encontrar. E se um dia você ouvir seu nome sendo chamado de dentro da terra, lembre-se da história de Marina. E escolha não responder. Escolha caminhar na outra direção. Porque lá embaixo, na escuridão, Marina e os outros já estão segurando a linha entre o nosso mundo e o que nunca deveria ser conhecido. Obrigado por ouvir e até a próxima.